Sejam muito bem-vindos ao Vozes do Povo desta semana. Hoje proponho-lhe conhecer um modo de defesa pessoal e que não tem uma idade exclusiva para a sua prática, ou seja, pode ser praticado entre os 8 e os 80 e vocês pensam lá o que é que ela está a falar. Digo já, nos próximos minutos, de Krav Maga. Algumas pessoas de Montalegre Sede é capaz que este nome lhes diga qualquer coisa, por panfletos que estiveram por aí distribuídos e por aulas também que estão disponíveis para a população. Aulas que são dadas pelo instrutor Artur Machado, que é o meu convidado esta semana. Bem-vindo à Rádio Montalegre. Boa tarde, bem-vindo. Vamos querer saber mais sobre esta arte marcial israelita, Krav Maga, parece que é assim que é pronunciado de uma forma mais correta, mas antes disso vamos querer saber quem é o Artur Machado. Ok, sou brasileiro, vim do Brasil com 13 anos para Portugal, meus pais emigraram para Braga, onde continuei os estudos, né? E trabalho desde os 15 a ajudar os meus pais, ainda não podia descontar e comecei a ajudar os meus pais. Trabalhava e estudava desde sempre, assim, e depois parei uns anos de estudar. Ao fim dos anos acabei o secundário, continuando a trabalhar, inscrevi-me na universidade, onde tive até o terceiro ano na Faculdade de Arquitetura, na Universidade de Lusíada, em Famalicão, onde não acabei ainda a licenciatura. Falando mais um pouco de mim, portanto, corri o país todo, morei algum tempo no Alentejo em trabalho, algum tempo no Algarve, em Lisboa, portanto, Pôde perceber e conhecer outras zonas e outras maneiras de ser que o nosso Portugal tem. Eu estou aqui a ver, o Artur experimentou ou tentou uma licenciatura em Arquitetura à Arte, ou seja, a arte está muito presente na sua vida, porque não deixa de ser arte. A Krav Maga, denominada arte marcial, não é? Israelita, portanto, já havia um pronúncio de uma ligação à arte, já havia um indício, por assim dizer, que o Artur se devia ligar às artes, quer seja na arquitetura, quer seja na arte física. Sim, tem razão, desde novinho que sempre gostei de desenhar, desde os 6 anos, ainda não tinha bem 6 anos, estava quase a fazer 6 anos, e na altura, no Brasil, eu acho que hoje em dia já se pode, mas na altura, antes dos 6 anos, não se podia praticar judo. Estava quase a fazer, eu faço anos em janeiro, portanto, e comecei com 5, ainda não podia, e pratiquei 6 anos judo em criança, ganhei várias medalhas. Pronto, e é capaz de ter um pouco de razão, as artes estão ligadas a mim de qualquer maneira. Ou seja, começou muito cedo este interesse por aprender uma arte de defesa, que neste caso era o judo, não é? Também vamos querer saber as diferenças entre sim. As diferentes artes marciais que as pessoas falam e que praticam, mas que para nós, senso comum, achamos que aquilo é tudo igual, mas não é. O que é o judo? Ok, não, tem razão, não é tudo igual, mas a meu ver, como instrutor de Krav Maga, é o que eu digo aos meus alunos, aos pais e é isso tudo, que as artes marciais são todas boas. Eu estaria a falar e a ser errado em dizer que o judo é melhor que o Krav Maga, que o Krav Maga é melhor que o judo, que o Aikido ou o Jiu-Jitsu ou qualquer outra arte marcial seja melhor que entre elas. Não, é importante a gente ter um pouco de noção do que é, como a Maria José está-me a perguntar, do que são elas entre si. O criador do Krav Maga, o Emily Stanfield, por acaso é faixa preta em judo e jiu-jitsu japonês, portanto, e praticou artes marciais orientais, e a junção de todas as artes marciais que ele praticou, junto com os desportos que ele praticou, foi o boxe, a ginástica, o wrestling, também fez luta greco-romana. A junção de todas essas artes marciais é que fez o Krav Maga ser um pouco completo para a defesa pessoal. Um pouco não, é a arte marcial por excelência. E tem a informação em que ocasião é que nasceu a arte marcial? Vamos supor, vivia-se numa altura de conflitos, numa altura de violência e que era urgente ensinar as pessoas a terem a oportunidade de se poderem defender do inimigo. Um pouco de história no meio disto tudo. Sim, por acaso é engraçado que
o Krav Maga nasceu numa altura em que conseguimos, que a história do ser humano pode comprovar que a coisa mais bárbara que nós podemos fazer uns aos outros, não é? Portanto, o que foi na altura da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial também foi devastadora, mas a Segunda Guerra Mundial a gente conseguiu comprovar o que o ser humano é capaz de fazer ao outro, não é? Ou seja, autênticas barbaridades. Coisas que uma pessoa lendo a história e vendo um pouco a história da Segunda Guerra Mundial não consegue imaginar nem ter noção de como foi possível. Pronto, e foi mesmo aí que tudo aconteceu. Portanto, o Emil Lichtenfeld nasceu em 1910, quando tinha 8 anos estava a acabar a Primeira Guerra Mundial, portanto, por aí não o influenciou em nada, mas, portanto, se ele nasceu em 1910, quando está a começar a Primeira Guerra Mundial, ele tem 30 anos, não é? Mais ou menos a idade que eu tenho hoje, portanto, e o pai dele também era do mundo das artes marciais, e o que acontece é que ele, por acaso, ele nasceu em Budapeste, na Hungria, e depois passou a sua adolescência toda na Bratislava, na Eslováquia. E aí, na Bratislava, ele começou a ajudar a comunidade judaica a se defender das barbaridades que os nazis faziam. Portanto, é aí que o Krav Maga nasce, de uma necessidade, como a Maria José falava, de uma necessidade, porquê? Não é? Para a gente se enquadrar. Porque ali era o extremo. Ou salvava a vida, ou ela morria. Não havia o meio termo, não é? Porque aquilo eram barbaridades. Portanto, e ele conseguiu, dentro daquilo que ele já conhecia, das artes marciais que ele já tinha, do judo, das bases que ele conseguiu enquadrar e começou a criar algo dele. Portanto, que na altura não se chamava Krav Maga, chamava-se Haganah Atzmit, que em hebraico Haganah Atzmit quer dizer defesa pessoal. Portanto, e começou a ajudar essa comunidade judaica. Entretanto, depois entrou para o exército, foi para resumir um pouco, né? Sim. Foi com o exército inglês, foi parar na Palestina, portanto, e ali ele entrou para uma unidade especial do exército israelita, e ele gostou do que viu e quis ficar lá. Portanto, e começou, o exército também viu que ele tinha boas técnicas, entretanto, pronto, ele começou a ficar dentro do exército chamava-se Tagzat, se não me falha o nome. Portanto, e ele começou a trabalhar dentro do exército israelita e trabalhou lá durante 20 anos e ensinou o Haganah Atzmit, que é a defesa pessoal em hebraico. Quando acabou o percurso dele no exército em Israel, portanto, antes disso ele não ensinava para os civis. Portanto, quando acabou as barbaridades, o mundo foi mudando, né? E isso, quando ele foi para lá, foi logo na criação do Estado judaico. Portanto, ele, quando saiu do exército, depois destes 20 anos, portanto, decidiu abrir um ginásio e começar a ensinar aos civis. Pronto. E depois de algum tempo de ter criado esse ginásio, um dia eu encontrei o nome, e vai se chamar Krav Maga, que é combate próximo, né? Portanto, e em hebraico Krav Maga quer dizer combate próximo. Mas a nível na prática, no conceito, no movimento dos gestos, dos braços, das pernas e etc., qual é a diferença entre Krav Maga e outras artes marciais? Falávamos do judo, por exemplo. O judo, pronto, já é uma arte marcial e... É mais agressiva, não? O judo ensina muitas coisas, e tanto é que o Krav Maga, o Krav Maga é interessante que consegue pôr numa só pessoa as projeções do judo, portanto, as técnicas de chão do jiu-jitsu, alguns pontapés do karatê, da gente se defender, de deslocar o inimigo para o chão. Portanto, junta isso tudo. Agora vou tentar me basear no judo. O judo, o que é? O judo, um pai que leva um filho para o judo, ele vai ter a certeza que um dia, se quiser, vai ver o filho a ganhar uma medalha, não é? Portanto, vai haver um combate, há umas regras, são regras que são formuladas dentro do judo. Não quer dizer que a gente não possa usar aquilo para nos defendermos na rua. Mas é mais específico para a parte desportiva, competitiva. Exatamente. Mas ajuda, cria uma filosofia na criança. Ajuda de ordem? Sim, e saber que quem manda é o sensei, não é? Que sensei em japonês quer dizer professor, portanto, quem manda é ele, não querendo ser mau, mas ele é quem impõe as regras, ele é que a gente é gerido por ele. Portanto, essas coisas é importante nas crianças. Pronto, e é essa a diferença. No Krav Maga não existe medalhas. Quando um pai traz-me uma criança, a primeira coisa que eu digo é mesmo isso: olha, ele aqui vai aprender a se defender,
até aos 15 anos ele não vai aprender a se defender de uma faca, de um ataque de facas, de um ataque de pistolas, de um ataque de bastões, mas vai aprender como deve cair, para não bater com o rosto no chão. Se alguém num extremo quiser fazer mal, ele vai ter um reflexo que ele não tem, não é? Portanto, o judo também ajuda a essas técnicas de chão, porque muitas delas que a gente faz, projeções e técnicas dessas, vêm do judo, vêm do jiu-jitsu. Mas o Krav Maga, portanto, entre aspas, para crianças, não é? Mas para adultos não tem regras, não existe regras. A gente, se tiver que, num limite, uma mulher para se defender de uma violência doméstica, se tiver que morder uma orelha, ela tem que sair daquela situação. Portanto, ela bater na parte genital, ela tem que sair dali, não é? Ela não pode levar como uma agressão, portanto, enquanto que numa criança não. Portanto, supostamente não, devemos trabalhar umas crianças até uma certa idade, uma turma, os adultos noutras, não é? Portanto, e o que acontece é que, eu dou um exemplo meu, eu já fiz algumas artes marciais, né? Fiz ninjitsu, a arte dos ninjas, experimentei kickbox, experimentei o Muay Thai, portanto fiz judo durante algum tempo. Quando eu conheci o Krav Maga, eu disse, não, isto foi feito para mim. É a ideia que quando a gente encontra algo que nos traz harmonia, não, isto foi feito para mim, é mesmo isto. Porquê? Porque eu sou uma pessoa um pouco impulsiva, né? Tenho já uma energia dentro de mim muito forte. E regia as coisas mais por impulsividade, uma resposta muito impulsiva, ou não interpretar bem as coisas, não ter calma para interpretar bem as coisas. Não quer dizer que a gente não estamos em constante melhora, eu ainda tenho que tentar me melhorar como ser humano, não é? Mas o Krav Maga o que me trouxe foi tentar conseguir ter mais calma, não é? Eu tenho muito mais calma do que eu tinha, mas 100 vezes mais calma, e quando deparo com alguma situação em extremos, portanto, uma das regras do Krav Maga é estar sempre a um passo do inimigo, portanto nunca me encosto a ninguém, estou sempre longe dela, a tentar acalmar. A gente ganha a luta, ou o confronto, ou a situação inesperada, se não houver contato, se não houver confusões. A gente ganha, é assim, aí é a nossa medalha. Olha, não houve confronto, está tudo bem. E como os próprios animais, né? Um leão, se ele tiver cheio de carne no estômago, há um perímetro que podemos passar perto dele que ele não nos faz nada, mas mesmo que ele tenha a barriguinha cheia, a gente passando uma certa linha, um certo perímetro dele, ele ataca-nos, mata-nos e não nos come, deixa-nos ficar ali, porque ele não tem fome. E o Krav Maga é igual, se não passarem aquela linha, a gente vai embora, portanto a gente não quer confusão. E hoje em dia o que eu vejo, o que melhorou em mim, é conseguir ter um leque mais aberto do que está a acontecer. Portanto, numa situação de nervosismo, ou de 3 ou 4 pessoas a querer nos fazer mal, ou sei, portanto, estou mais centrado no geral. Sim, a minha visão é mais aberta. Portanto, não é um colete à prova de balas, né? Porque uma pessoa não quer fazer mal e não sou invencível, não tem nada a ver com isso. Tem a ver é que estou mais atento às coisas. Portanto, tudo que vai acontecer, consigo ter a frieza de estar nervoso e não mostrar. E quando as coisas acontecem, uma pessoa tem mais a percepção, devo fazer isto e está bom, né? Portanto, então, e para as crianças, por norma, que tipo de ensinamentos é que são transmitidos? As crianças têm uma particularidade. Eu, por acaso, já trabalhei com algumas, e neste momento ando a trabalhar com uma menina que há sempre alguma criança que é diferente, não é? Portanto, e ela lida com muitos adultos, e eu vejo a dinâmica que ela tem. Mas as crianças têm uma particularidade, que era isso que eu queria falar também de uma formação que tive, que elas têm um certo limite de atenção, não é? Portanto, nós vamos supor, um adulto, podemos fazer uma aula de 1h30, 1 hora, né? Depende daquilo que as pessoas querem. Portanto, se elas querem, uma criança não deve ultrapassar os 45 minutos, 1 hora já é muito, porque a atenção delas para a arte marcial tem que ser aproveitada no momento certo. Portanto, temos que ter um exemplo, a aula, vamos falar de 1 hora, 70% da aula é brincadeira. Dessa brincadeira, a arte marcial está lá dentro, mas não está muito perceptível para elas, portanto elas vão brincando, agora temos que parar, e nesses outros 30% é que eu aproveito para ensinar uma queda, um pontapé, mas esse pontapé não é para bater em ninguém, não é isto, portanto há uma técnica, uma forma de trabalhar com as crianças, mas é possível mesmo. Essa menina tem 6 anos,
E ela tem uma destreza e uma velocidade nos braços e isso, e uma percepção das coisas, já sabe contar até 10 em hebraico. Eu falo o nome dos exercícios porque o Krav Maga é ensinado em hebraico, o judo é ensinado em japonês, né? Portanto, os nomes dos exercícios, porque a gente pode ir ao Japão, eu se for ao Japão e eles dizem o nome de um exercício, eu sei o que é, eu não entendo o que eles vão dizer o resto em japonês, mas sei o nome do exercício, já estou-me a enquadrar na aula, e o Krav Maga é igual. E ela decora logo os nomes e às vezes faço de propósito a fazer que fiz, mas olha que não é assim, o braço tem que ser esticado e gira, a rotação é esta. Portanto, e eu vejo que aquela menina, se supostamente fosse a ser tão impulsiva quanto eu fui na minha adolescência e como eu fui até certo ponto e ainda ando-me a tentar corrigir, já vai ter uma percepção da vida diferente, portanto vai tentar ter mais calma, portanto os reflexos delas vão ser melhores. Eu também sofri bullying quando cheguei a Portugal, portanto, e sentia-me desenquadrado, sentia medo das situações. Em Braga lidei com... Portanto, eu morava fora dos bairros sociais, mas o percurso da escola, do Sá de Miranda até onde eu morava, portanto, tinha que passar por alguns bairros sociais ou então tinha que dar uma volta muito grande, porque Braga há 20 anos até hoje já mudou muito. E eu sentia medo de passar nos bairros sociais, né? E tinha que fugir e queriam-me roubar, e, portanto, coisas que, entre aspas, só aconteciam no Brasil e que eu lá nunca as vivenciei e fui vivenciá-las cá. Portanto, e depois de algum tempo a gente vai se enquadrando e as coisas fluem e pronto, a gente sabe por onde deve passar, não tem medo, tudo muda. Mas eu acho que esse tipo de coisas ajudam as crianças, os jovens, as mulheres que sofrem violência doméstica. Eu tenho uma senhora com 2 filhos também que tem aulas comigo e que, não sei, mas as pessoas vão confiando, vão confidenciando. Eu já sofri muito, já levei muita pancada do meu marido e tal, portanto, já é separado, já se divorciou. E mesmo umas senhoras em Braga que eu dei aulas, umas jovens também. Portanto, sinto que no início têm medo e sinto como estou a trabalhar com essa senhora que sofreu violência doméstica, que no início ela diz, mas eu não vou conseguir defender das coisas que eu lhe mostro, não é? Você tem muito mais força, e olha, e se fizer isto, isto e isto? Realmente, portanto, o Krav Maga trabalha a força do oponente contra ele próprio. Portanto, o Krav Maga consegue fazer... eu posso até ser mais baixo que a Maria José, mas supostamente tenho mais força que a Maria José porque sou um homem, não é? Mas com o que a Maria José pode aprender, pode conseguir me derrubar e apanhar tempo para fugir e para não sofrer de violência doméstica com algumas técnicas que vai usar a minha força contra mim próprio. Então isso, eu estou aqui a viajar um bocado no tempo, talvez quando era pequenita, que via nos desenhos animados e também em filmes, e até desenhos animados da China ou do Japão, onde havia quem praticasse artes marciais, que era o pequeno e franzino, e ganhava aquele grande e corpulento e cheio de músculos e etc, não é? Portanto, a questão aqui está na inteligência, na estratégia de colocar as mãos e o corpo na posição certa para inverter essa onda de força que vem do outro lado, supostamente muito superior à nossa, não é? E as coisas acabam por se inverter. E quem é que procura mais este tipo de aulas? São pais que querem ter os filhos protegidos? São mulheres que foram vítimas de violência doméstica e não querem continuar a ser, não é? Qual é o público? É assim, eu costumo dizer que eu tive que ir buscar... para responder a pergunta da Maria José, vou dar uma volta um pouco maior. Eu procuro dizer que eu tive que buscar formação longe, né? Portanto, eu terei um curso de instrutor, portanto, conheci o Krav Maga em Braga, e depois conheci o mestre Pedro Costa, e quando eu conheci aquele homem, eu disse, um dia quero ser igual a ele, em termos de técnicas, de personalidade, de indivíduo, que é um dos fundadores do Krav Maga em Portugal. É um indivíduo, ele é polícia da unidade especial da PSP, portanto, e é o nosso mestre em Portugal da escola que eu sigo, mas foi com ele também que eu conheci
o Yaron Lichtenstein, que é um dos 10 faixas pretas do Emil Stenfield, que é um senhor de Israel que graduou o Pedro, o meu mestre, até o 3º dan, e foi com esse senhor de Israel que eu tirei o curso de instrutor. Portanto, pronto, e para responder ao que a Maria José diz de quem procura, neste momento, quando eu cheguei, a primeira vez que eu vim dar aulas a Montalegre foi em novembro, se não me salvo erro, de 2013. Eu fiz uma publicidadezinha assim básica e tal, e pensei que não ia ter ninguém, e já agora aproveito para agradecer ao Fernando Jorge do Ginásio Multiuso, a Câmara Municipal de Montalegre, estiveram sempre disponíveis para tudo e ajudaram-me nessa primeira fase, foram impecáveis. E cheguei, tinha 14 pessoas, crianças, mulheres, jovens e rapazes. Pronto. Aqui em Montalegre mesmo ainda não fui procurado por senhoras que sofreram problemas de violência doméstica, é mais por jovens, por crianças, adultos, e eu não sei, mas onde eu queria chegar, portanto eu tive que ir buscar a formação longe. Eu acho estranho, quem me dera no início, assim, que eu tivesse as coisas à porta de casa e pudesse aproveitá-las, né? Se eu tivesse o meu mestre que está em Lisboa, aqui em Montalegre ou em Braga, era um paraíso. Eu tenho que ir atrás dele, eu tenho que ir buscar formação com ele. As pessoas têm as coisas às vezes à porta, pelo menos darem-se ao trabalho de experimentar. Não gostei, tudo bem, mas às vezes não têm aquela capacidade. Vou experimentar a ver se funciona ou se funciona. Ou a abertura para novas coisas. É só isso que... Mas agora, pronto, em Chaves, né, também dou aulas em Chaves, em Baltar, e neste momento estou a dar aulas na junta da Chã. Portanto, eu também quero agradecer ao presidente da freguesia da Junta da Chã, que é o Sr. Rui Duarte, e ao meu sogro Manuel Miranda, que é o tesoureiro, que ajuda. Também estão sempre disponíveis para tudo que eu precisei, estiveram sempre lá. Portanto, e nesses outros locais, eu vejo mesmo em Espanha um pouco mais de abertura do que a própria vila de Montalegre. Chaves também, mas não posso reclamar, não é? Portanto, e para dar um exemplo de que o Krav Maga é para todos, um exemplo que eu costumo falar, eu em Terras de Bouro tinha um aluno que não tinha uma deficiência nos braços, portanto que tinha assim os dedinhos muito compridinhos, portanto não conseguia apanhar as coisas, e eu consegui o ajudar a trabalhar, não é o Krav Maga, não fui eu, o Krav Maga conseguiu ajudar com os marpecs, que são as cotoveladas, portanto. E ajudei-o a perceber que com os cotovelos e com outras coisas, com pontapés, isso ele conseguia se dever tão bem ou melhor do que quem tem os punhos, né? Porque ele não o conseguia usar. Então, e aqui em Montalegre foi o que me fez mais dar motivação até hoje. É um rapaz um pouco mais velho que eu, que é surdo, e como é surdo não fala, é mudo, né? Tem uma dificuldade em falar, surdo e mudo. E portanto está a evoluir no Krav Maga. Portanto, o Krav Maga é uma arte marcial. Porquê? Porque há uma filosofia por trás dela. A gente segue um sistema de faixas, né? De faixas, começa na branca, vai até a preta e depois daí também continua. E ele tem conseguido se graduar, tem conseguido perceber aquilo que... Portanto, e quais são os requisitos para passar de uma faixa para a outra? Tem que saber... Quem começa por aprender o quê? O que é o básico da faixa branca? Calculo que seja a primeira. Exato, a faixa branca, o básico da faixa branca é ir, não é? Depois de ir, nós trabalhamos a partir de uma bíblia do Krav Maga, e ali está tudo dividido por faixas, não é? Portanto, e depois, conforme as pessoas vão chegando às técnicas base, portanto, aprender a cair, aprender a se defender, basicamente aprender a dar um soco, que há um trabalho muito grande num soco, um trabalho muito grande num pontapé base. Mas é um bocado curioso, porque quando caímos é algo que aconteceu ou está a acontecer. Existe a possibilidade de nós termos um raciocínio lógico e no meio dessa queda, eu a cair daqui para o chão, eu ter essa objetividade de mudar a posição do corpo? Há esse tempo? Há tempo para isso, e posso-lhe dar um exemplo. A repetição leva-nos a conseguir a perfeição, não é? Quanto mais a gente repetir, mais perfeito vamos ser. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Estava a chover na escola Carlos Amarante em Braga, e há uns semáforos ali, portanto, e parei eu e um amigo meu,
que até foi ele que me indicou o Krav Maga, e tenho-lhe a agradecer, que é o Paulo Pimenta. Se não fosse ele, eu não tinha seguido por este caminho. E estávamos os dois no carro, estava a chover, e estavam dois jovens que eu conhecia de vista de Braga a empurrar um carro para voltar a descer, porque o carro não pegava, não estava a pegar, ia chover. Eu disse: "Pá, eu vou ajudá-los", ok. Portanto, eu estou na frente do capô, está o outro ao meu lado e está um na porta perto do volante. Portanto, e começamos a empurrar o carro para cima com muita força. O carro vai andando, de repente parece, muita gente que ouve isso deve pensar que é a ilusão da minha cabeça, parece mentira, mas isto é engraçado e é verdade. Escorregamos os três ao mesmo tempo, a fazer força, ou porque tinha um alto, escorregamos os três ao mesmo tempo. O que me aconteceu foi que utilizei uma técnica de defesa de queda, não é? Que é o Blima Raka Lefanin, é uma queda para frente para me defender, e não me molhei, não deu milésimas de segundo, já estava em pé. O que estava ao meu lado bateu com o nariz do carro e começou a sangrar. O que estava na porta do carro bateu com a testa na porta e começou eu tive que segurar o carro, que ele já estava a voltar a descer. Portanto, eu ali tive a percepção que é possível, e como vários outros exemplos que podem acontecer. E comecei-me a rir da situação, e os rapazes vão a sangrar e o outro, como dizes, funciona, não é? Pronto, e lembro-me disso perfeitamente. E outra coisa é que, pronto, quem diz cair tem muito que se lhe diga, não é? Porque a gente, quando vai cair, e mesmo eu ensinando as técnicas que eu consigo ensinar, nós podemos sempre machucar o braço, arranhá-lo. Agora, há uma diferença grande entre um pai chegar a casa e ver os filhos com o braço arranhado do que eles verem o filho com um traumatismo craniano, não é? E isso a gente consegue evitar. Não conseguimos evitar arranhões, porque se eu cair com os braços que vão amortecer a minha queda, junto com a parte das costas da lombar e outras técnicas que estão no meio, ele não tem um colete, não é imune, mas vai ajudá-lo a não bater com a cabecinha, a não se cortar. E uma mulher que esteja a ser empurrada por um homem para ser violada para o chão, quando ela cair, ela usa uma técnica que é o Blima Leroy, e dificilmente falha, e ele não consegue chegar nele. Portanto, Blima Leroy, que é queda para trás. Portanto, estas técnicas eu julgo que naturalmente que são úteis a toda a gente, mas com especial incidência na terceira idade. Terão os nossos velhinhos capacidade e aptidões físicas para poderem aprender? Eles que, se sofrerem uma queda, às vezes pode ser fatal, não é? Dada a fragilidade dos ossos, de mobilidade e etc. E depois também estão sujeitos a outro tipo de fragilidades a nível social, de furtos e etc. Ou seja, a nossa terceira idade do Concelho de Montalegre, que é muita, diga-se de passagem, poderá ter aptidão para praticar, para aprender, para se aprenderem a defender, para evitar uma queda mais fatal que, tal como disse, na terceira idade pode ser definitiva? E eu acredito que sim, Agora, eu vejo mesmo nos meus próprios pais a abertura, não é? Portanto, são gerações diferentes, e a abertura que eles têm para essas coisas não é muito fácil, não é? Portanto, mas eu convidava a experimentarem, a marcarem e a trabalhar só com eles, e consigo provar que eles podem machucar um braço, mas poderão não magoar a coluna, poderão não partir uma bacia, portanto, eles conseguem comprovar isso a experimentarem as aulas. E qual é a periodicidade normal para se aprender essa arte? Uma vez por semana, duas, uma hora, duas, três, como é? Isso depende de cada pessoa, né? Pelo menos 2 vezes por semana era importante. Eu, quando comecei, fazia 2 vezes por semana. 6 meses depois de iniciar, fiz durante 1 ano e meio, antes de tirar o curso de instrutor, 6 vezes por semana. E às vezes, no próprio 7º dia da semana, estava em casa a rever os livros, ia praticar e a exercitar algumas coisas. Foi um percurso muito, muito grande. E neste momento faço 5 vezes por semana, mais o meu treino sozinho, faço as 6 vezes na mesma. Mas para as pessoas ditas mais normais? Pelo menos uma, mas 2 era essencial. E num curto espaço de tempo a gente consegue aprender a se defender. Eu dou um exemplo do meu mestre Pedro, que esteve na TVI e na RTP também, mas foi na TVI há pouco tempo, e de onde ele contou uma história de uma senhora de violência doméstica, que sofria de violência doméstica, e
E a defesa que ele fala, ela está sentada e como ele diz, o energume vai para lhe bater na cara, e ele ensinou várias técnicas, mas essa ela defendeu-se e usou o nosso macate para se defender, que é o soco, e a defesa ao mesmo tempo defendeu e bateu, e partiu o nariz dele, e deixou de ir às aulas. Um dia encontrou-o na praia, abraçou-se ao mestre Pedro a chorar e disse: eu consegui. Ele pegou, ou com a vergonha, ou não, acabou, foi embora e deixou a mulher em paz até hoje. Portanto, o objetivo dela foi conseguido. Bom, parou, mas conseguiu, viu que era capaz. E é o que ele diz: não continuo as aulas, mas eu fiquei satisfeito, fiquei feliz. O objetivo dela foi cumprido. E isso é importante. Muito bem. E como é que está a afluência atualmente aqui em Montalegre? Já falou que, comparativamente com outras localidades vizinhas, há menos apetência por parte da população. Sim, e também poderá ter um pouco também derivado a algo que eu vou falar, pode ter a ver um pouco com isso, porque eu vim para cá, comecei a dar aulas aqui em novembro de 2013, e depois, o ano passado, eu tive que emigrar, 3 meses em trabalho. Portanto, houve esse interregno? Exatamente, e por acaso calhou na altura que as escolas acabavam, eu tinha uma turminha feita já boa, com meninas e meninos, e houve ali aquele intervalo, não é? E depois eu regressei à sala onde eu dava aulas, cá mesmo na vila de Montalegre, estava a ser ocupada para formação, portanto já não tive aquela sala, e tive que procurar noutro lugar. Lógico que eu sei que se estivesse cá na vila as coisas poderiam, mas estou um pouquinho mais à frente, né? Um pouquinho, e com um espaço muito bom, com tatames que são almofadas para a gente não treinar e não se magoarmos, até acontecer um dia a realidade. Tanto a sala na junta é espetacular, e acho que é um pouco por isso. E eu estava a dar aulas às quartas e aos sábados em Montalegre, só que vi que o sábado não estava a funcionar por causa desse período das férias e dos imigrantes e isso. Portanto, fiz uma pausa nos sábados, continuo às quartas-feiras, todas as quartas, das 8 às 9, estou a dar aulas lá. Também dou aulas às segundas-feiras das 9, hora espanhola, das 9 às 10 em Baltar, e em Chaves às terças das 7h30 às 8h30. Portanto, e as aulas aqui, quando se fala em Montalegre, é na Freguesia da Chã? Na Freguesia da Chã. Na sede da Junta de Freguesia. Exatamente. Portanto, e que todas as pessoas que queiram podem contactar. Existe alguma página, contacto móvel? Tenho o meu número de telefone, o meu Facebook. Que é? O meu número de telefone é o 93 53 10 212. Muito bem. Quem quiser saber mais informações é ligar, e depois logo responderá a todas as dúvidas. Isso. E mais algumas que eventualmente possam aparecer. Muito bem, Artur, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa da arte Krav Maga, não é? Que é assim designada. Queria só agradecer por ter estado aqui e explicar um pouquinho do que é o Krav Maga. E para que serve, que é importantíssimo. Exato, e pronto.